Se você tem dificuldade de encontrar sua verdadeira voz para cantar ou melhorar sua voz para cantar bem, esse vídeo foi feito para você. Meu nome é Ícaro e você está no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. Para começar, a gente precisa pensar um pouco no que é a nossa voz verdadeira. Nossa voz verdadeira é aquela voz que nos permite cantar expressando a nossa identidade, de forma relaxada, sabe? Sem precisar ficar maquiando a nossa voz enquanto a gente está cantando na frente de outras pessoas, com a nossa banda, por aí. É aquela voz de quem se aceita e gosta do que está ouvindo. Mas você não pode confundir. Isso não tem nada a ver com aceitar o fato de você ser desafinado e não querer estudar para melhorar isso. Isso aí já é desleixo na minha cabeça, né? E tem como resolver isso também. Basta você querer estudar. Aliás, se você quiser estudar comigo, tem um link aqui na descrição do vídeo para você entrar na lista de espera da próxima turma do meu curso completo Cantar Bem. Tem gente que vira e mexe e pergunta para mim: Ícaro, como é que eu encontro a minha verdadeira voz para cantar? Ou então tem outras pessoas que perguntam: como eu faço para descobrir a minha voz? Como eu faço para descobrir a minha identidade vocal? Em primeiro lugar, a gente não pode confundir esse assunto com classificação vocal. Classificação vocal é o que define se você é soprano, tenor, contralto e por aí vai. Para isso, para você fazer o teste de saber qual que é a sua voz, qual que é a sua classificação vocal, você pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em um desses cantos que eu não sei qual é. Mas os outros dois assuntos, eles se misturam um pouquinho mesmo, que é a identidade vocal e encontrar sua verdadeira voz. No caso da identidade vocal, muitos iniciantes ficam se punindo porque eles acreditam que estão imitando outros cantores. Na verdade, pessoal, o processo de você ter referências fortes, em alguns casos, chegar até parecer que você está imitando a pessoa ou que você está fazendo cover, isso não é um problema no início. Isso faz parte do seu crescimento musical. Claro que você não deve ficar imitando o timbre de outros cantores, porque isso faz mal para sua voz. Mas as técnicas, as intenções, as ideias, as interpretações, aquilo que você gosta e coisas assim, você pode imitar, você deve imitar. Sua identidade vocal é formada pela mistura de tudo aquilo que você gosta. É tipo uma vitamina que você coloca lá dentro as suas frutas preferidas e bate no liquidificador. O resultado disso é a sua identidade vocal. Então não fica com medo de ter referências fortes e que outras pessoas identifiquem: olha, tá parecendo com aquele cantor, hein? Isso faz parte do seu processo. A sua criatividade e originalidade vão vir dessa mistura aí que você está fazendo de tudo aquilo que você gosta. Agora, quando você não sabe se está cantando com a sua voz real ou quer saber qual é a sua verdadeira voz, o assunto é um pouquinho diferente. A verdade é que as pessoas se enganam pensando que existe um único tipo de som possível com a voz. E tem gente que pensa até que para cada voz existe um estilo certo musical. Isso está errado, tira isso da sua cabeça. Todas as vozes podem cantar todos os estilos musicais. Então tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Tudo isso é questão de ajuste e de estudo. Apesar de tudo isso, existe um fator que pode estar te impedindo de você ser você mesmo na hora de cantar. Na verdade, são alguns fatores. Dentre eles, o primeiro que eu vou citar aqui é a timidez. Isso aconteceu comigo no começo, de eu ficar segurando a minha voz, com medo de incomodar, com medo de soar feio. E por isso eu tentava maquiar tudo o que a minha voz fazia e que a minha insegurança dizia pra mim que não era bom na minha voz. E na minha cabeça, nada era bom na minha voz naquela época. E como é que a gente vence essa timidez? No meu caso, eu venci a timidez pelo cansaço, insistindo, não desistindo de forma alguma. Quando eu passava algum tipo de vergonha, eu tentava me acalmar, eu pensava: bom, essa não vai ser a última vez que eu tô cantando na vida, eu vou ter outras chances de fazer isso, ninguém morreu, tá tudo certo. Eu usava aquilo que eu errei, poxa, eu errei nesse ponto. Eu pegava aquilo e fazia isso virar uma ferramenta para os meus estudos, um tema para os meus estudos, para melhorar isso na minha voz e não errar de novo. Não saber o que fazer também deixa você tímido, e é por isso que você precisa fazer aula de canto. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. Conta para mim a sua história, fala de vergonhas que você já passou aí, inseguranças que você sentiu na hora de cantar. O segundo ponto é a falta de técnica ou habilidade. Não se engane, ninguém começa a cantar já sabendo o que fazer em todas as situações. Mesmo que essa pessoa tenha uma facilidade incrível, gigantesca para aprender a cantar, no começo você não vai saber fazer muita coisa. Aliás, no começo nem afinado você vai ser. Tem gente que pensa que é afinado, mas na verdade o motivo disso é que a pessoa tem um ouvido musical tão ruim, tão carente de treinamento, que a pessoa não consegue nem perceber o quanto ela precisa de ajuda. O único caminho para aprender alguma coisa nessa terra, nessa vida que você vive, é estudando. O caminho mais rápido e seguro é estudar com um bom professor. Esse professor precisa te dar acompanhamento individual, ele precisa ouvir a sua voz, ele precisa ver aquilo que você tem dificuldade individualmente.
como é o caso do meu curso Cantar Bem. Nele você tem acompanhamento 100% individual, comigo e com um time de professores treinados e selecionados por mim, todos os dias úteis da semana. É um acompanhamento que você não encontra por aí em nenhum outro curso. E falando em aula, existem algumas técnicas que você precisa dominar, isso você aprende em aula, para ter a sua verdadeira voz. Dentre as técnicas que você precisa dominar para conseguir soltar de verdade a sua voz com liberdade, estão as seguintes. Primeiro, domínio dos ressonadores. O que é isso? É controlar os espaços internos para ter a capacidade de ter uma voz projetada e com um som agradável. Outro ponto que você precisa dominar, outra técnica, é o domínio dos modos de fonação. Os modos de fonação se referem ao controle da textura do som. Sabe aquela voz mais leve na bossa nova e aquela voz mais pesada no rock? Essa diferença é possível de controlar usando os modos de fonação diferentes que existem. Outra coisa muito importante é dominar a afinação. A afinação, diferente do que muita gente pensa, se aprende. Algumas pessoas sim vão ter mais facilidade do que outras, mas com o treino certo você vai poder cantar afinado e ter liberdade na hora de interpretar uma música sem ficar pensando se a nota tá certa ou não. Bom, vamos lá para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é voz feia. Sendo bem sincero, eu dou aula há mais de 20 anos e são raros os casos que a pessoa gosta da própria voz assim de cara. Na maioria dos casos, o normal é que a gente acaba aceitando a nossa própria voz. A gente sempre vai querer melhorar alguma coisinha, isso é normal, é assim com todo mundo. Mas sabia que não existe voz feia? Aliás, como um amigo meu diz, voz feia é falta de treino e não questão de genética. Se a sua voz não está soando como você gostaria, é provável que você consiga resolver com esse exercício desse vídeo aqui embaixo. Clica nele para você provar para você mesmo que você pode ter uma voz bonita e essa ser a sua verdadeira voz. Clica aí.